Domingo, 25 de junho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste 12º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhuma delas cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho deste domingo continua o discurso missionário de Jesus, continua as instruções aos missionários. Jesus apresenta orientações e encorajamento, que são úteis para os discípulos em todos os tempos. Por isso também podem ser aplicados a nós, discípulos missionários de hoje, chamados e enviados a anunciar o Evangelho no mundo muitas vezes hostil à palavra de Deus. Na sociedade atual, nós nos sentimos ainda, às vezes, como ovelhas entre lobos. Mateus, usando as palavras de Jesus, quer encorajar os discípulos daquela época e da nossa. O trecho de hoje repete 3 vezes: não tenhais medo. Mas o encorajamento não consiste em esconder a realidade. É preciso lembrar que Jesus falou um pouco antes: eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Mateus não fala apenas de uma advertência de Jesus. Mateus conhece por experiência própria a oposição que as lideranças judaicas de sua época, com as suas sinagogas, fazem aos discípulos de Jesus, levando-os até à morte. Como então encorajar nessa situação de perseguição? Mateus é o sábio que tira do seu baú coisas novas e velhas. Tira da coleção das palavras de Jesus que ele conhece 3 motivos de encorajamento. O primeiro motivo para proclamar o Evangelho sem medo é que esta é a missão que Jesus confiou aos seus discípulos. O que ele ensinou não é para ficar escondido. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo de uma vasilha. O que Jesus falou aos ouvidos dos discípulos agora deve ser proclamado bem alto. E o lugar mais alto de uma aldeia na Galileia, no tempo de Jesus, é o telhado da casa. Daí ele afirmar: o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. O discípulo, portanto, não tem medo porque está cumprindo a missão que recebeu do Mestre. É claro que isso exige dele audácia, valentia e coragem. O segundo motivo para não temer é que não se deve temer aos homens, mas sim a Deus. Os homens podem ter poder sobre a vida mortal, mas nunca terão poder sobre a nossa verdadeira vida, a vida eterna, a vida que só Deus pode nos conceder após o fim da vida nesse corpo mortal. Os homens podem matar a liberdade de expressão e de ação, e inclusive, no caso limite da violência, matar a vida física. Mas não podem destruir a pessoa, seu espírito, sua vida e liberdade interiores. De qualquer forma, o importante é não ter medo de quem, no máximo, pode ferir o nosso corpo, nunca arrancar a nossa verdadeira vida.
O terceiro motivo para não ter medo é a confiança na providência do Pai. Aqui a argumentação se torna muito concreta, quase rasteira. Um pássaro não vale quase nada, mas nenhum deles cai por terra sem a permissão de Deus. Se ele cuida dos pássaros, tanto mais dos discípulos missionários de seu filho. Só Deus sabe contar os cabelos de uma pessoa, e nem isso escapa à sua atenção. Tanto mais um discípulo missionário, que vale muito mais do que um cabelo. Isso não significa que o Pai evita toda e qualquer provação a seus filhos ou os isenta de todo o sofrimento. Até o Filho único, predileto, Jesus, sofreu na cruz. Mas isso significa que Deus não deixa que a morte tenha a última palavra, e que tudo o que acontecer ao discípulo será, no fim, para o seu bem. No fim, quem for fiel encontrará a fidelidade de Deus. É a segunda recomendação de Jesus. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. O testemunho da fé cristã, o tomar partido do Evangelho e confessar Cristo é a atitude necessária e de perene atualidade. Esta confissão não é reservada somente para situações de limites de perseguição religiosa oficial e aberta, cujo final é a prisão, a tortura e a morte. O máximo testemunho é dar a vida, é o martírio. Mas a confissão da fé é coisa de todos os dias, nos milhares de detalhes da existência cotidiana, numa sociedade cada vez mais descristianizada e indiferente. Não tenhais medo, é a palavra de ordem de Nosso Senhor. Não tenhais medo das situações de prova, tais como os critérios em voga hoje sobre amor e família, sexo e casamento, matrimônio e divórcio, vida e aborto, educação e liberdade, dinheiro e honestidade profissional, fé e compromisso político, justiça e direitos humanos, ética religiosa e amoralidade que taxa de arcaico os princípios da moral cristã. Não tenhamos medo de sermos diferentes por causa do Evangelho e de Jesus Cristo. Não tenhamos medo de sermos ridicularizados por causa da nossa fé. Não tenhamos medo das disfarçadas perseguições dos nossos dias por causa do Evangelho. Não tenhais medo. Por fim, rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus. Desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.